Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo. Queria pedir o seu joinha, para o YouTube divulgar mais meu trabalho, recomendar para mais pessoas, agradecer, muito a vocês que dão apoio aí, no meu trabalho, estão sempre me apoiando, E agradeço muito a vocês. E queria hoje fazer um agradecimento especial, um agradecimento especial para o grupo a quem devemos seguir, o grupo do meu irmão Léo, lá de Brasília. Ô irmão Léo, um abração para você aí, meu irmão. Deus abençoe a sua vida aí, abençoe a sua família, abençoe esses irmãos, aí de Brasília, Abençoe a todos aí, E que Deus ilumine cada vez mais, nós dissidentes, para nós ter mais discernimento, para alertar mais as pessoas, Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo apoio que você dá ao meu canal, viu? Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda que você sempre se colocou aí à minha disposição. Eu queria pedir para você também, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, Aperte o sininho, para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo. E pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver um pouquinho desanimado, porque já não está acreditando mais, E quando não está acreditando mais, começa a ficar de lado. Entre em contato comigo, coloca nos comentários aí que você gostaria de falar comigo e eu vou bater um papo com você, a gente vai trocar umas ideias e vai ser um prazer para mim, E você também, de outra seita, não precisa ser só testemunha de Jeová, não. De qualquer seita que estiver aí ficando de lado aí, porque não está concordando mais, porque seita já viu, Seita é seita, Então você que não está concordando mais, já está ficando de lado, conversa comigo, Conversa comigo aqui, a gente vai ter um papinho legal. E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí, meus irmãos. Comente aí, comente o que vocês não gostaram também. Não comente só o que gostaram, não. Comente o que gostaram e comente o que não gostaram também, não tem problema não. Pode comentar, pode falar que não gostou, pode falar, esse vídeo seu, ficou ruim, não prestou, não gostei do seu vídeo. Pode falar, não tem problema não, Não tem problema nenhum não, viu? Pode comentar, eu fico feliz. Comente o que você gostou, comente o que você não gostou e vamos em frente. Meus irmãos, hoje eu quero tratar aqui de um assunto muito interessante. Eu quero destacar aqui uma crítica que a Organização das Testemunhas de Jeová fez contra a Igreja Católica. Uma das milhares, ou talvez até milhões, Porque as Testemunhas de Jeová não sabem fazer outra coisa a não ser criticar as religiões. Mas o alvo principal é a Igreja Católica. A Igreja Católica é o alvo principal das Testemunhas de Jeová. Mas, meus irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção nessa crítica. Preste atenção, por quê? Porque a Organização das Testemunhas de Jeová está criticando a Igreja Católica por aquilo que a Organização das Testemunhas de Jeová mais fez e faz em toda a sua existência, que é a mudança de doutrina. Ou seja, as novas luzes piscando. As luzes podem piscar para o corpo governante, mas para a Igreja Católica não pode não. Então veja, a Igreja Católica de vez em quando faz algumas mudanças de doutrina e recebe críticas pesadas. Agora, sendo que as Testemunhas de Jeová, o que elas mais fizeram, ou seja, o corpo governante, a sociedade torre de vigia, o que mais fez em toda a sua existência foi mudar de doutrina, e criticando a Igreja Católica. Gente, isso é muita hipocrisia, não é? Presta atenção. A minha irmã Luciana Cândida, lá de Divinópolis, me mandou aqui uma reportagem aqui, ou seja, uma página aqui de uma revista, a Sentinela não, Despertai, uma página aqui de uma revista Despertai, de 8/10/1970. Despertai, 8/10/1970. Gente, e o assunto eu achei muito interessante eu falar sobre isso, porque isso aqui trata-se de uma hipocrisia
uma hipocrisia sem tamanho, criticando a Igreja Católica porque a Igreja Católica muda de doutrina. Gente, não, eu não estou... Eu, sinceramente, quando eu vi essa reportagem, eu falei, não, eu só vou acreditar que a Torre de Vigia fez isso, é porque eu conheço a Torre de Vigia. Se eu tivesse uma dúvidazinha, se eu não conhecesse a Torre de Vigia tão bem quanto eu conheço, eu ia falar que eu não acredito. Mas como eu conheço, eu sei que ela tem capacidade para isso, eu acredito. Olha aqui, preste atenção na reportagem aqui. Eu vou ler a reportagem aqui, quer ver? Que diz assim, ó. Uma das razões é que as pessoas se sentem perturbadas com o que ocorre em suas igrejas. Sim, milhões de pessoas sentem-se abaladas de saber que as coisas que lhes foram ensinadas como vital para a salvação são agora consideradas pela sua igreja como erradas. Já sentiu também desânimo ou até mesmo por causa do que ocorre nas igrejas? Ou até desespero por causa do que ocorre nas igrejas? Certo comerciante de Medellín, na Colômbia, expressou o efeito da mudança sobre muitos. Diga-me, perguntou, como posso confiar em algo? Como posso crer na Bíblia, ou em Deus, ou ter fé? Há 10 anos atrás, na Igreja Católica, possuíamos a verdade absoluta e tínhamos toda a fé nisso. Agora o Papa e o nosso sacerdote nos dizem que essa não é mais a forma de se crer e que temos que crer em coisas novas. Como vou saber se as coisas novas serão verdades daqui a 5 anos? Bom, essa foi a pergunta que o comerciante de Medellín fez, né? Como é que eu vou saber se as coisas novas que são ensinadas serão verdades daqui a 5 anos? Então, corpo governante, eu devolvo a pergunta para vocês. A pergunta que esse comerciante de Medellín fez, eu devolvo ela para vocês. Ele está preocupado com a Igreja Católica, que tem ensinado coisas novas. Preocupado pensando, será que as coisas novas que a Igreja Católica está ensinando, será que daqui 5 anos elas continuarão sendo verdade? E eu pergunto, corpo governante, para vocês, as coisas que vocês ensinam hoje, daqui 5 anos serão verdade? Será, corpo governante? Com tantas luzes que vocês recebem, será que daqui 5 anos, o que vocês ensinam hoje é verdade? Vejam, meus irmãos, preste bastante atenção nesse artigo da revista Despertai. Isso aí, meus irmãos, é tudo que a organização das Testemunhas de Jeová sempre fez e faz ao longo dos seus 149 anos de existência. Isso aí é tudo que a organização das Testemunhas de Jeová sempre fez e faz ao longo de 149 anos de existência. Essa organização, conforme eu já falei aqui, ela tem por volta de 149 anos. E quanta mudança de doutrina essa organização já fez em todo esse tempo, né? Bom, a gente não tem uma estimativa correta, assim, o número exato. Eu acredito que ninguém tem um número exato da quantidade de mudança doutrinária que eles já tiveram, né? Mas eu já vi falar que está por volta de 370. Por volta de 370 mudanças de doutrina em 149 anos. Então, tá bom de falar dos outros mesmo, né? É a suja falando da mal lavada, né? Beleza, hein? Que gracinha, hein? Oh, meu Deus do céu. Fica falando dos outros, né? Fica aí falando dos outros, das outras religiões. Mas que vergonha, hein? Que vergonha! Falando das outras religiões, falando mal das outras religiões e fazendo o mesmo, ou muitas vezes até pior do que as outras religiões. Porque as Testemunhas de Jeová fazem coisa pior. Porque isso aqui é apenas
Isso aqui é apenas o mínimo que elas fazem, que as testemunhas de Jeová fazem. Mudança de doutrinas é o mínimo, né? As testemunhas de Jeová fazem coisa muito pior do que isso. Então, meus irmãos, ó, a organização das testemunhas de Jeová é a religião mais hipócrita, vou falar com certeza, é a religião mais hipócrita que eu já vi em toda a minha vida. Não existe outra religião mais hipócrita do que as testemunhas de Jeová. Eles ficam aí, né, criticando as outras religiões, chamando as outras religiões de Babilônia Grande, mas são eles que representam a Babilônia Grande. São eles que representam essa Babilônia, né? Eles é que representam essa Babilônia Grande. Eles se passam, né? Eles se passam por bonzinho, né? Ou seja, eles se passam por bonzinho, e eles usam o ostracismo, eles fazem as coisas, jogam as coisas debaixo do pano ali. Eles cometem os mesmos erros que as outras religiões cometem. Falou que tem ser humano, todo mundo erra. Não tem religião nenhuma que não erra. Então o que acontece? As testemunhas de Jeová cometem os mesmos erros que as outras religiões cometem. Mas eles que é da alma de santo, eles são os santinhos. São santinhos, ali eles não erram, eles são os... Então o que acontece? Para que ninguém descubra os erros deles, quando alguém descobre os erros deles e sai de lá, eles temem que a pessoa conta para os outros por que saiu. E aquilo ali faz com que aquele sujo que está debaixo do tapete esparrama para os outros. O que eles fazem? Eles cortam o convívio das pessoas, das testemunhas de Jeová, com aquele que saiu. Eles dizem para as testemunhas de Jeová que aquela pessoa que saiu de lá, simplesmente pela pessoa ter saído, a pessoa é um apóstata, é um filho do diabo, é uma pessoa que está condenada à morte, é uma pessoa que não vale nada, que eles não podem nem sequer falar um oi com ele, porque se falar um oi já pode ser o início de uma conversa e eles não podem associar com esse tipo de pessoa. Então veja, isso aí que eles fazem é uma tática, essa coisa que eles fazem de afastar as testemunhas de Jeová dos dissidentes, é uma tática usada pela organização para que os erros deles, que eles cometem muitos erros, e que não são só eles, não, que todas as religiões erram. A minha religião erra, a Igreja Católica erra, as igrejas evangélicas erram, todas as igrejas erram, não tem, as igrejas são formadas por seres humanos, e seres humanos erram, não tem jeito. E como eles não querem errar, como eles querem ser os santinhos, eles usam essa tática. Eles cortam o convívio das testemunhas de Jeová com aquela pessoa que saiu, com aquele dissidente que saiu, para evitar que o dissidente, se saiu porque descobriu alguma coisa errada, descobriu alguma sujeira debaixo do tapete, não conta para os outros. Isso aí é uma maneira de santidade, de manter a santidade deles. Os santinhos, são santinhos do pau oco, isso, muito santinho. Agora veja, meus irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que é que os cristãos não têm isso? Por que nós cristãos, nós que somos das religiões cristãs, católicos, evangélicos, por que é que nós não temos isso? Por que é que quando uma pessoa sai da nossa igreja, ou seja, da nossa religião, nós não proibimos ele de conversar com ninguém? Nós não proibimos ele de ter contato com os outros irmãos? Por que nós não fazemos isso? Sabe por quê? É porque nós não temos nada a esconder. Nós reconhecemos nossos erros, nós erramos, nós assumimos nossos erros. Nós erramos, assumimos nossos erros. Olha, as religiões evangélicas estão envolvidas na política, e todo mundo sabe disso, a mídia está aí, descendo o pau na gente aí, tem ministro do Supremo que é pastor evangélico, teve pastor evangélico trabalhando nos ministérios do governo,
E tem pastor evangélico na política, tem pastor evangélico que é deputado, tem pastor evangélico que é senador. E daí? E daí? Se tiver errado, quem vai prestar conta a Deus é nós. É nós evangélicos que estamos errando, que vamos prestar contas a Deus. Certo? Nós é que vamos prestar contas a Deus por isso. Então, nós não temos que esconder nada de ninguém, não. Nós não vamos esconder de Deus. Eu, por acaso, vou esconder de Deus alguma coisa? Agora, não adianta vocês ficar aí ostracizando as pessoas, destruindo família, afastando pais de filhos, filhos de pais, afastando irmãos de irmãos, fazendo filhos abandonar pais, filhos abandonar mães, de medo dos filhos, ou os pais, ou as mães, contar o que foi que descobriu de vocês, tá bom? Porque vocês não estão escondendo de Deus, não. Vocês podem esconder de homens. De Deus vocês não escondem, não, tá bom? Ô, corpo governante, vocês não escondem de Deus, não, tá bom? Fique sabendo disso. Olha, a mídia toda sabe do que nós cristãos estamos envolvidos. E nós não temos medo de ninguém. Sabe por que nós não temos medo? Sabe por que nós cristãos não temos medo? É porque nós temos contas a prestar a Cristo. Nós temos contas a prestar a Cristo, nós não temos contas a prestar a corpo governante, não. E no dia que Cristo voltar, não adianta nós esconder nada de ninguém, não, porque Cristo sabe de tudo. Cristo sabe o que está acontecendo tudo. Viu, meus irmãos? Então, não adianta nada, não adianta nós colocar coisa debaixo do tapete e ficar escondendo as coisas. E não adianta vocês também fazer isso, não. Viu? Porque isso aí não vai adiantar. Vocês terão que prestar contas a Cristo por isso, né? Vocês têm a mania de esconder as coisas, vocês escondem as coisas, mas não adianta. Mais cedo ou mais tarde tudo vem à tona. Vocês se esqueceram do caso da ONU? Que vocês esconderam o caso da ONU? Que vocês desciam a ripa na ONU? Chamava a ONU de fera cor de escarlate? Vocês se lembram disso, corpo governante? Vocês se lembram que do ano de 1990 até 2001, vocês eram afiliados da ONU e descendo a ripa na ONU, chamando a ONU de fera cor de escarlate? E depois, mais tarde, veio descobrir que vocês eram afiliados à ONU. Vocês escondem as coisas. Vocês colocam tudo debaixo do tapete. Vocês colocam tudo debaixo do tapete e fica aí pagando de santinho e incriminando os outros aí, ó, destruindo famílias, ostracizando as pessoas, afastando pais de filhos e filhos de pais, por esse ostracismo maldito, para que as pessoas não contam o que sabem a respeito de vocês, com medo que a pessoa conta o que sabe a respeito de vocês. Mas, corpo governante, não perca, vocês não perdem por esperar não, tá? Vocês podem até não acreditar que Cristo vem não, tá? Porque vocês não acreditam em Cristo, porque vocês acham que vocês são o Cristo. Mas Cristo vai voltar e vocês vão ter que prestar contas para Ele, tá? Aí nesse dia não vai adiantar o ostracismo de vocês, não. Não vai adiantar vocês falar, se o filho não pode conversar com o pai, não. Nesse dia Cristo vai acertar as contas com vocês, tá bom? Então aguarde um pouquinho, aguarde que vocês não perdem por esperar, viu, corpo governante?